pessoal, tudo bem com vocês? Mais um Coelho Cast no ar da nova temporada e hoje eu tenho o prazer de receber um cara que eu já conheço há um tempo por ouvir falar, né, pastor? Nunca encontrei o senhor pessoalmente e hoje eu tive o privilégio e a honra, estou muito feliz de ter encontrado pessoalmente. Pastor Jethro, seja bem-vindo ao nosso Coelho Cast. Alegria, Ricardo, alegria poder estar aqui, né? Primeira vez aqui no Coelho Cast e estou felicíssimo de... Eu acho que Junquerópolis demorou, né, para surgir assim um canal de comunicação que não vai apenas apresentar para o Brasil e para o mundo, que hoje, através da mídia, da rede social, a gente alcança, não tem limite, né? Na verdade, é o mundo todo hoje, né? Então é muito legal, assim, Junquerópolis, através do Coelho Cast, através de você, Ricardo, de poder mostrar para o mundo pessoas importantes, histórias importantes, tudo nos ensina, né? Tudo nos enriquece. Então, eu quero parabenizar aqui o Coelho Cast, parabenizar você por o estúdio que eu estou aqui e em Junquerópolis, toda essa estrutura, parabéns. Vamos para cima, vai ser muito legal. Muito obrigado, eu queria dizer para o senhor que realmente o senhor tem razão. Os nossos vídeos estão alcançando outros países, inclusive que eu vi lá foi Portugal, né? E Japão, os que mais assistem de fora do Brasil são esses dois países. Deve ser pessoas de Junquerópolis, né? Que está morando fora do país e está com saudade do povo de Junquerópolis. E o senhor representa um pouco da história de Junquerópolis, né? Através da Igreja Batista. Eu queria que o senhor contasse um pouco, né? Começa um pouquinho lá pela sua infância. Eu quero saber um pouco do Jethro, antes do pastor Jethro. Um pouco do quem que o senhor é filho. Conta para mim, por gentileza. Só antes de entrar nessa questão histórica aí, pessoal, você está falando a questão do alcance, né? Os nossos cultos de domingo são transmitidos ao vivo pelo nosso canal do YouTube, que é PIB Junquerópolis. E é muito legal, cara, porque a gente vê pessoas assim da Europa, Estados Unidos, Japão, é muita gente, são milhares e milhares. Você vê um culto de Junquerópolis alcançando nações, né? Então, quando Jesus disse, vocês vão por todo mundo, eu acho que Jesus já estava pensando no podcast, Jesus já estava vendo a internet, que a gente fica pensando, como é que a gente vai por todo mundo? Hoje a gente já vai por todo mundo e alcança todo mundo, aqui e agora, através do sistema de comunicação que está disponível para todo mundo. A democracia da internet, né, democratizou, legal mesmo, muito, muito bacana. Joia, vamos lá então. Deixa eu tomar água aqui para não respirar. Bom, eu tenho 50 anos, né? Eu cheguei em Junquerópolis no ano 2000. Eu cheguei aqui. Então, há 24 anos, eu vim para cá, eu era solteiro ainda, né? Graças a Deus, hoje já estou casado há 23 anos. Em 2001 eu casei com a Leia, que não morava aqui em Junquerópolis, mas é filha da terra, da família Batista. Já estou casado há 23 anos com a Leia. E a minha filha Esther já passou de 16, já está indo para 17 anos. Então eu tenho quase que metade da minha vida eu tenho de Junquerópolis. Às vezes as pessoas falam para mim, né? Eu viajo muito, né? Hoje eu viajo muito, já tive a oportunidade de estar pregando em mais de 30 nações já. Então o pessoal fala, como que um cara de Junquerópolis, uma cidade tão pequena, pode ter ido tão longe e ter hoje essa influência e alcançar tantas pessoas. Então não tem limites assim para o que Deus quer fazer na nossa vida. Eu penso que quem limita a gente é a gente mesmo. O que é importante assim da gente entender assim a priori? Que o melhor lugar para você estar é o lugar que Deus tem para você. Eu não sei se você já viveu uma situação, Ricardo, assim, de você lutar por uma coisa, tentar conquistar uma coisa, e quando você chega no topo da montanha, você descobre que aquela montanha não é sua. Sabe? Tem cara que luta, briga por causa de uma coisa, aí depois que conseguiu aquilo, ele fala, cara, não é isso que eu queria, não é bem isso que eu... Sabe quando o cara termina uma faculdade e fala assim... Sim, sim. Não sei por que eu fiz a faculdade. Verdade. Né? Não acontece aconteceu comigo, faculdade de Direito. Cara.
Eu também me formei em Direito em 98. Então, existem montanhas que não são suas. Existe território existem guerras que você está lutando que Deus não chamou você para guerrear. Existem lugares que você quer estar que Deus não tem para você. Então, assim, a gente tem um termo religioso que diz que o melhor lugar para a gente viver é o centro perfeito da vontade de Deus. E infelizmente, assim, cara, 99% das pessoas morrem sem saber por que nasceram. Que coisa, hein? É triste, né, cara? Forte isso, hein? É triste, porque a pessoa morre e fala bem assim, eu não sei por que eu nasci, não sei por que eu existi, não sei por que Deus me trouxe. E sabe o que é mais triste? É que muitos crentes evangélicos vivem isso. Porque, veja bem, a gente que é evangélico, que é crente, muitos que vão nos assistir são evangélicos, protestantes, o crente quer ir para o céu. Para o céu você não vai. Para o céu você volta. Olha só. Entendeu? Porque assim, a Bíblia diz, o pó volta ao pó, quando você vai em velório, você lê muito isso. O pó volta ao pó e o espírito volta a Deus que o deu. Então veja bem, nós viemos de Deus e vamos voltar para Deus. Então para o céu você não vai, para o céu você volta. Então o Ricardo é um espírito eterno. Você já existia antes de você nascer. A Bíblia diz que Deus colocou a eternidade dentro do homem. O Ricardo, é mais do que esse cara que está aqui na minha frente. Você não é só o pó, essa carcaça sua vai voltar para o pó. Mas aí, dentro, cara, isso aqui é patente, porque em todas as culturas, em todo o tempo, você pode ir para o índio do Amazonas, que nunca viu um padre, nunca viu um pastor. Eu já estive na Índia, onde o cara nunca viu uma Bíblia. Eu já estive na África, em Botsuana, em lugares que o cara nunca viu um padre, nunca viu um pastor, nunca viu uma Bíblia. E eles estão buscando um Deus. Você concorda comigo? Você assiste os Vikings, Eu tive no Amazonas, em tribo indígenas que andam nus. Eles buscam Deus, do jeito deles. Todos, a maioria acredita num ser superior. Todo ser humano tem uma espiritualidade. Por quê? Porque dentro de você não é evangélico, né? Mas mesmo você não sendo evangélico, eu tenho certeza absoluta que você sabe que a morte não é teu fim. Sim. Por quê? Porque Deus colocou a eternidade dentro do homem. Então o homem é um corpo, uma alma e um espírito. Assim como Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Então veja bem, o Ricardo já existia antes de nascer. E Deus te enviou para essa terra, o espírito do Ricardo, que foi soprado no ventre da sua mãe, e Deus tem um propósito na sua vida. Agora fala para mim, quantas pessoas nessa terra entenderam o propósito que Deus tem para ela? É verdade. E outra, às vezes às vezes não, né? Sempre. Deus usa a gente para intermediar na vida de uma pessoa, para ajudar uma outra pessoa. Você cruza o caminho das pessoas, não é em vão. Deus coloca você na vida de uma pessoa. Por exemplo, um empreendedor. O empreendedor, às vezes, ele sustenta uma família indiretamente, claro, né? Porque é pelo trabalho do seu colaborador, ele sustenta indiretamente, né, famílias, mas não é ele que sustenta, é o colaborador. Só que ele criou aquele emprego, né? Então, assim, indiretamente uma pessoa que tem condição, né, ela dá emprego para outro que diretamente sustenta a sua família. E também diretamente, muitos empresários, né, fazem parte de ONGs, de filantropia, que ajuda o próximo. Objetivo maior, né? Então, assim, mesmo que a pessoa não acredite, mesmo que por vontade ou não, a nossa vida é um instrumento de Deus. Então, Deus usa a gente para, né? Agora, a gente tem que descobrir isso. Então, o que acontece muito? Acontece assim, ó. As pessoas chegam na igreja e falam bem assim, olha, pastor Jeto, Deus me enviou aqui para ajudar o senhor no seu ministério. Deus me enviou aqui para ajudar a igreja. E eu falo, calma, você não veio aqui para me ajudar no meu ministério. O meu ministério é ajudar você a descobrir o seu ministério. Porque as pessoas não ajudam o pastor. É um pastor que ajuda as pessoas. Não é a ovelha que dá destino para um pastor, é um pastor que dá destino para a ovelha. Então, qual que é o meu chamado como um pastor? É ajudar você a descobrir qual é o teu propósito.
é ajudar você a viver o teu ministério. Porque quando você chegar diante de Deus, você não vai prestar conta da minha vida. Olha, não, eu fui lá para ajudar o pastor Jetro. Não, você vai prestar conta do que você fez. Você entende o que eu estou falando? Porque as pessoas pensam assim, eu vou lá para a Igreja Batista para ajudar a Igreja Batista. Não, é a Igreja Batista que vai ajudar você. Porque cada um tem uma missão, cara. Esse é o problema da religião. Porque a religião, ela pensa que é o padre, é o pastor, é o líder, e na verdade, cada pessoa tem uma missão. E a gente tem que viver isso, cara. É um conjunto, então. Então, é muito simples isso, tá? Vamos pensar assim, ó. Pastor, como é que eu descubro isso? Pastor, como é que eu vou saber para que eu nasci? Eu vou falar algo assim que não é para ofender ninguém. A maioria dos seres humanos vive que nem animal. Ele vive para comer, beber, dormir e vestir. Então, você fala para o cara, você trabalha para quê? Eu trabalho para ganhar dinheiro, para comprar uma casa, para comprar um carro. Agora, veja bem, para comer, beber, dormir, morar numa casa, até cachorro faz, até o gato faz, o passarinho faz. Você concorda comigo? Verdade. Então, tem gente que pensa que a vida é trabalhar, ganhar dinheiro. Cara, isso é escravo. Trabalhar para ganhar dinheiro é um escravo. Trabalhar para sobreviver é um escravo. Deus nos chamou para ser filho. O filho não trabalha pelo dinheiro. Um filho trabalha pelo um propósito. Entendeu o que eu estou falando? Sim. Então, veja bem. Ricardo, por que você tem uma empresa? É para ganhar dinheiro, é para ficar rico, é para comprar uma casa? Não. A minha empresa é porque eu tenho um propósito de dar emprego, de ajudar pessoas, um propósito de crescer, de alguma forma tocar pessoas, e através disso eu ganho dinheiro, mas que eu não vou trabalhar pelo dinheiro. Então, vamos pensar no médico. Tem muita gente que quer ser médico para ganhar dinheiro. Você já imaginou um médico que diz assim, não, eu sou médico porque Deus me deu o dom de curar pessoas, de ajudar pessoas. Eu sou médico para abençoar pessoas e ajudar pessoas. Através disso eu ganho meu sustento. O foco da minha vida não é ganhar dinheiro para comer e beber, porque isso até cachorro faz. O foco da minha vida é cumprir um propósito e através desse propósito eu recebo o meu salário. Agora fala para mim, as pessoas trabalham pelo dinheiro ou para realizar um propósito? Eu tenho uma visão disso daí. O senhor falou, já me chamou a atenção de uma visão que eu tenho como empreendedor. Eu acredito que toda empresa que resolve problemas das pessoas, que ajuda as pessoas a resolverem seus problemas, ganha dinheiro. Não tem como. Toda empresa que resolve um problema, né, que leva a solução para o cliente, automaticamente ganha dinheiro. Então você tem que focar em ser a solução para o seu cliente. É assim, ó, tem um jargão, uma frase que é muito conhecida, mas é difícil da gente viver, que é assim, ó, só vale a pena viver se você tiver um propósito ou um objetivo que você esteja disposto a morrer. A sua vida só tem sentido quando você está disposto a morrer por alguma coisa. Se você não tiver pelo que morrer, não vale a pena viver. É forte, né? É forte, eu estou impactado com essa conversa com o senhor em pouco tempo, já está... É forte. Então, a pergunta, Ricardo, é assim, você morreria pelo quê? Você daria a sua vida pelo quê? Pelos meus filhos. É muito legal, cara, porque tem muito pai e muita mãe que tá dando filho pros outros. Não pensaria duas vezes. Tem cara que paga pensão e acha que tá caro, brother. É. Porque ele acha que dinheiro... Sabe quanto que uma criança... Eu acho que a vida vale mais do que o dinheiro, não vale? Vale. Então você tá dizendo para mim que pelos seus filhos você morre. Não pensaria nem... Eu também. Não pensaria por isso. Vale a pena viver pelos seus filhos. Sim, é o que mais vale a pena. Porque vale a pena morrer. Então, cara, eu já saí de um trabalho
para ir para outro. Antes de ser pastor, eu já saí de um trabalho para ir para outro, para ganhar menos, porque aquilo tinha perdido o propósito para mim. Cara, diante de Deus, eu nunca trabalhei por dinheiro. Se eu não gostasse, se eu não tivesse feliz naquilo, eu não fico. Eu nunca conseguiria trabalhar por dinheiro. Igual eu. Não consigo, velho. Eu não consigo. Eu não parei em um lugar que eu não me sentia à vontade. É. Eu já fui, o mesmo tempo que eu tenho de dono de empresa, de empreendedor, eu tenho de funcionário. E eu nunca parei num lugar que fosse só por causa do dinheiro. E se alguma coisa que não me agrada ali, alguma coisa, eu mesmo sairia. Eu já saí de empregos para vender geladinho na rua. Eu acredito, cara. Eu comecei aqui em Junquerópolis vendendo geladinho na rua. Mas aquilo ali me agradava. Era do meu jeito. Não tinha que fazer nada que era desonesto. Não que eu estou dizendo que antes eu fazia nesse... Mas eu já trabalhei quando mais jovem. E nada contra ser empregado. Tem cara que ele é um bom empregado e diz, cara, Deus me colocou nessa empresa para ser um colaborador aqui. Eu estou feliz aqui. Nada contra, cara. Mas tem situações que você tem que se sujeitar por dinheiro. Não vou citar nome, mas quando eu era jovem eu trabalhava na oficina mecânica, na qual tinha que tirar combustível do carro dos clientes. E aí eu me recusei. Então eu vou te mandar embora. Tirar uma peça boa de um carro para colocar em outro, para falar que o outro tá com problema e tirar do outro, limpar e colocar naquele outro. Eu também não aguento. E aí eu saí fora. E hoje na minha empresa eu posso garantir para o senhor, nada que envolva o nosso nome de honestidade está acima do dinheiro. Várias vezes o que não é nosso, não é nosso, e a gente não quer um centavo do que é do cliente, e coisas que o cliente nem saberia nunca, mas Deus sabe. Eu devolvi porque não era meu. Ricardo, é aí, cara, que a gente vai chegar num ponto agora, né, e que eu acho que é fundamental essa nossa conversa, que é assim, ó. Os Estados Unidos da América, que é a maior potência do mundo, eu já estive nos Estados Unidos muitas vezes. E quando você vai para a América, cara, eles estão muito na nossa frente. A gente vai ter que, assim, não é bater, eu não tenho paixão pro americano, não tenho paixão para os Estados Unidos. Eu gosto do Brasil, mas nós estamos anos-luz atrás deles, cara. Eles estão muito na nossa frente em tudo. Mas a maior potência do mundo é o país mais depressivo da Terra. O maior índice de depressão do mundo é dos Estados Unidos. O Brasil é o terceiro do mundo em ansiedade e o primeiro da América Latina em ansiedade. Então, veja bem, os Estados Unidos é o primeiro em depressão no mundo, o país mais rico do mundo... Eu achava que era a China, você acredita? O país mais rico do mundo é o país mais depressivo do mundo. O Brasil é o terceiro do mundo em ansiedade e o primeiro na América em ansiedade. Nós somos campeão de ansiedade. Agora, a pergunta é, brother, por que num país de primeiro mundo que nem os Estados Unidos, eles estão liderando na depressão, no suicídio, na obesidade, no consumo de droga, no consumo de psicotrópicos e tantas outras coisas? Pensa bem, o cara tem dinheiro, o cara tem casa, tem carro. Cara, o americano tem tudo. O que a gente fica lutando aqui para comprar um carro, para eles é descartável. Entendeu? Então, os caras têm tudo. Por que tá vivendo na depressão? Cara, por que você pega esses artistas da Rede Globo, gente que tem fama, por que você pega empresário que dá um tiro no ouvido? Por que você conversa com esses grandes ícones que eu tenho alguns amigos aí que tá no topo, que você fala, pô, o cara tem helicóptero, o cara tem lancha, o cara tem rancho, o cara é mega empresário, mas o cara não dorme, só dorme no remédio, o cara tá depressivo, tá fazendo terapia. O que tá faltando, brother? Sabe o que tá faltando? É que Deus fez a gente mais do que para comer, beber. Eu ia falar isso agora, do que o senhor falou antes, no começo. Falta propósito, brother. Vive que nem bicho. Vive que nem bicho. Na hora que o senhor falou isso, eu já lembrei do início. Então, o que dá sentido na vida da gente? Não é ganhar dinheiro. O que dá sentido na vida da gente é você estar vivendo uma missão. Você fala, cara, eu nasci para isso. Cara, Deus me quer aqui. Então, eu podia estar pastoreando em qualquer lugar do mundo. Eu podia ter ido para qualquer cidade.
Jeto, por que você está em Junquerópolis? Porque Deus me deu isso aqui. Entendeu? Eu tenho convicção que o lugar que Deus quer que eu esteja é aqui. A nossa igreja de Andradina, ela tem muito mais condições que aqui, de Junquerópolis. Por que eu não vou embora para Andradina? Eu tenho apartamento em Andradina, mas eu moro aqui. Entendeu? A igreja de Andradina, ela é muito mais, entre aspas, muito mais rica, uma igreja mais forte. Mas eu moro aqui e eu não vou embora daqui. Porque a montanha que Deus me deu é aqui. O senhor vai lá de vez em quando? Não, eu vou toda semana. Toda semana eu vou. Eu prego lá toda semana. Mas eu moro aqui. E é aqui que eu quero ficar. Ô, pastor, eu queria que o senhor pelo menos contasse um pouco, né? Eu queria, se possível, é claro, né? De quem que o senhor é filho, um pouco da sua infância. Se não tiver problema, bem resumido. É que a gente escapou, né, cara? Quando nós conversamos. Não, mas eu não deixo o senhor escapar, não. Volto de novo no assunto. Vamos lá que o tempo tá passando. Então vamos lá. Eu nasci em Rondônia. Nasci na capital, nasci em Porto Velho, mas na verdade nasci no meio do mato, né? Meu pai é um pernambucano, se chamava Anania, já é falecido. Papai faleceu, já ia fazer 99 anos. Pernambucano. Viveu bem. Eu sou filho da velhice do meu pai. Meu pai se casou com a minha mãe, ele era 30 anos mais velho que ela. Minha mãe tinha 17, ele tinha 47. Ele já tinha tido muitas famílias antes e deixaram famílias para trás. Meu pai foi um homem muito violento. Um homem de armas, um homem perigoso. Só em Arapongas, aqui no Paraná, ele deixou uma mulher com 8 filhos dele. Então era daquele tempo, assim, que eu não culpo ele hoje, sabe? Porque a gente só pode dar o que recebeu. Vai chegando um tempo na nossa vida, Ricardo, que a gente vai exigindo menos das pessoas, porque a gente também vai cometendo nossos erros. Sim. Às vezes as pessoas esperam algo da gente que a gente não consegue dar. A gente às vezes até tem vontade. Você fala, cara, eu não consigo ser. Porque às vezes as pessoas querem que a gente seja uma coisa que a gente nunca vai ser. Então, eu queria que meu pai me desse algumas coisas que ele nunca poderia me dar, porque ele nunca teve, né? Então, ele era o meu avô foi um homem violento, um homem da época do Lampião, lá do sertão do Pernambuco, de Alagoas. E meu pai casou com a minha mãe, ele já tinha 47, ela tinha 17. Ele teve 5 filhos com a minha mãe, 2 morreram. Eu sou o caçula. Eu tenho 2 irmãs mais velhas que eu. Eu e minha irmã mais nova nascemos lá em Rondônia, no sertão, no meio do mato mesmo. Casa coberta de palha e rebocada de barro, sertão. Eu vi televisão a primeira vez, eu tinha 7 anos. Então, aquela época Rondônia, há quase 50 anos atrás, era outro mundo, cara. É muito diferente do estado de São Paulo. Então, quando eu falo isso, que eu descobri que era um sapato, eu tinha 6, 7 anos, que eu vi televisão, eu penso que é brincadeira. Caramba, não tinha energia elétrica, bro. Nossa. Vilhena, nós moramos em Vilhena. Vilhena não tinha energia elétrica, era gerador. Então, até hoje, aquela região norte do Brasil ali é uma região ainda bastante atrasada, né? Mas tudo bem. Então, minha mãe quando eu nasci, mamãe já era evangélica. Já tinha entregado a vida a Jesus. Meu pai não, meu pai era um cara que gostava muito de jogo, de bebida. A mãe do senhor teve o senhor quantos anos? Lembro, mas minha mãe me teve muito nova. Ela começou a ter filho com 17 anos. Vou fazer a conta. A minha mãe tinha 27 anos quando me teve. Tá. Ela tem 77 hoje. Uhum. Ela tinha 27 anos. Então, ela era muito nova. Ela tinha 27, meu pai tinha 57. Né? Então, a nossa vida nunca foi fácil. Meu pai era um... Cara, às vezes eu conto as coisas e, principalmente os mais jovens, não cabe na cabeça dele. Eu cresci, meu pai, na sexta-feira, meu pai mandava minha mãe passar a roupa dele que ele ia para as... Você tem noção que é isso? Parece coisa de filme, né? Daqueles filmes assim dos... Era muito comum também, né? Era uma cultura, né, cara? Antigamente. A casa de prostituição. As mulheres eram muito... Elas medo, né? Elas eram sujeitas a várias...
Graças a Deus a mulher conseguiu hoje, né, um espaço, melhorar muito essa situação. Mas antes era assim, cara. O cara ia numa cidade, escolheu uma menina nova, pegava ali pra ele, meio que pra criar como esposa, e ela virava como se fosse uma filha. E mandava mesmo, e acabou, né? Minha mãe tinha muito medo do meu pai. Eu cresci, assim, com muita violência. É, eu vi minha mãe sangrar, vítima da violência do meu pai. Eu e minhas irmãs tinha muito medo dele, cara. Medo, assim, das minhas irmãs urinar, assim, de medo do meu pai. Duro de falar essas coisas, né? Eu também, quando era criança, eu apanhei muito. O senhor, com certeza, deve ter uma infância de que antigamente, hoje é bem mais difícil isso acontecer, né? Graças a Deus, né? Mas antigamente, cara, a surra era feia. O senhor, pelo que tá falando, então, chegou a apanhar muito. Muito. A minha irmã mais velha, eu acho que sofreu mais, cara. Sofreu mais. Aí, quando eu tinha 8 para 9 anos, o meu pai e minha mãe vieram embora de Rondônia para o sul do Mato Grosso do Sul. Aqui no interior do Mato Grosso do Sul. Naquela época era sertão ainda, tudo terra. Minha mãe semi-analfabeta. Mas já foi uma viagem longa, né, cara? 14 dias de viagem. Nossa Senhora. Dentro de uma C10. Você imagina, 5 dentro de uma C10, cabine 5. Pai do céu. Calceira de madeira. Lembro como se fosse hoje, 14 dias de viagem. Naquela estradona lá, loucura. Mas eu me lembro tudo. Chegamos aqui no Mato Grosso do Sul, eu achei que a vida ia melhorar, porque eu nunca tinha morado na cidade. Era a primeira vez, que eu sempre morei em O sítio. senhor tinha 9 anos? 8 para 9 anos. Aham. Mas aí a vida virou um inferno, cara. Meu pai tinha vendido uma fazenda lá em Rondônia, tinha dinheiro, comprou uma caminhonete nova e enveredou para a profissão, para o jogo. Minha mãe sofrendo, já era evangélica. Mas aí virou um inferno. Aí um dia ele foi embora. Foi muito traumático foi muito traumático, assim, Ele deixou a família? abandonou a gente. E de uma forma ou de outra, isso não foi o livramento? Foi, cara, mas a gente não tinha nada, não tinha uma casa para morar. Não deixou nada? Nada. E foi embora debaixo de violência, ele colocou uma faca na minha barriga, ameaçou minha mãe que ia me matar. Foi muito traumático, assim. São coisas que é difícil falar. E aí minha mãe foi para a roça, só sabia capinar, foi capinar seringueira. As minhas irmãs foram trabalhar de doméstica, eu fui para a rua. A minha escola foi a rua. Mas eu fiz uma promessa para minha mãe. Eu falei, mãe, um dia eu vou tirar a senhora da roça. E pobre, só tem 2 chances na vida. O pobre, Ricardo, ele tem que estudar mais que os outros e trabalhar mais que os outros. Sim. Ó, quem está nos assistindo aí, pega essa. Porque assim, não adianta, brother. O rico tem herança. Eu vim de catador de papelão. Cara, então assim, qual que é a chance do pobre? Ele tem que trabalhar mais que os outros e estudar mais que os outros, porque você não morre pobre. É isso que eu coloquei na minha mente. Né? Então eu fiz isso a minha vida inteira, bicho. Eu sempre estudei mais que os outros e sempre trabalhei mais que os outros. Então, final de semana, os caras iam brincar, eu ia trabalhar de garçom. Exatamente. Fazer bico de garçom, saía 5 horas do trabalho, eu ia carpilote. Cara, não tinha ninguém, bicho. A gente passava usava sapato que os outros davam. Comia, vivia embaixo de cesta básica e não tinha nada, velho. Não tinha nada. Nada. Eu e minha irmã usavam o mesmo chinelo para ir para a escola. Um estava de manhã, outro estava à tarde. Mas graças a Deus, cara. Com 12 anos eu já ganhava salário mínimo, já estava trabalhando. Qual foi o primeiro emprego do senhor? Oficina mecânica. Que legal, também trabalhei nessa idade de mecânica. Fui lavar peça. E antes eu vendia sorvete na rua, engraxava. Aquela época tinha engraxado, né? A gente engraxava sapato e tal. Mas a rua é doída, hein, cara? A rua, o pessoal não sabe o que é a rua, bro. É difícil a gente vender as coisas na rua. Não é isso não, cara. Assim, por exemplo, eu não tinha irmão mais velho, eu não tinha pai. Então, a gente apanha muito. Os moleques mais velhos batem mesmo. A rua ninguém tem dó de ninguém, bro. É uma selva. Então, eu chorei muito, sofri muito na rua, assim. Foi uma escola difícil. Mas aí eu quero chegar num ponto com você que eu acho que é importante para nós tratarmos aqui. Que é assim,
A pior orfandade que existe é quando você é órfão de pai vivo. Entendeu? Eu sou órfão de pai vivo. Porque assim, qual que é a função de um pai? Um pai, cara, é aquele que protege. O pai, a mãe é aquela que acolhe. A mãe é aquela que nos dá inteligência emocional. O pai, cara, é o que dá destino. O pai é aquele que aponta o caminho. O pai é aquele que dá direção. O pai é aquele que fala assim, eu tô aqui, cara, fica tranquilo. O papai cuida de você. Você entendeu? É isso que a gente tem Então, que fazer. O filho, quando tá doente, ele quer a mãe. Mas quando o filho quer se aventurar na vida, ele quer o pai. Entendeu? Então, cara, eu não tive um pai para me proteger. Eu não tive um pai para dizer, eu tô do teu lado, conta comigo, eu vou te ajudar. Eu não tive. Essa é a pior orfandade que tem, brother. É quando você é órfão de pai vivo. A gente chama isso de orfandade. E essa orfandade, ela nos afeta em todas as áreas da vida. Exatamente. Você pode ter certeza disso. Tudo. É verdade. Porque a gente, hoje, né, eu tenho 50 anos, eu lido com gente. Hoje eu olho para trás e eu percebo quantas dores, quantas dificuldades, quantas coisas eu sofri na minha vida por falta de um pai. Essa história assim que a mãe foi pai e mãe não existe. Não. Uma mãe nunca vai ser pai. Não. Uma mãe vai ser mãe. Sim. Você concorda comigo? Sim, concordo. Nunca. Uma mãe nunca vai ser pai, por mais que ela queira. Então, na vida de uma menina, na vida de um menino que faltou um pai, não biológico, mas um pai para dar destino, um pai para dizer, é isso. Cara, é muito difícil. E, infelizmente, a gente vive hoje no Brasil, onde 40% das nossas crianças não tem o nome do pai na certidão de nascimento. É muito, né? Eu sou um deles. Você acredita que eu até posso compartilhar isso? Provavelmente, o meu pai biológico pode até assistir esse vídeo um dia. Verdade, velho. E ele me conhece. Entrei em contato com ele. Ele simplesmente É um bicho, né? não quis saber de nada. Não vou dar nome aí, não vou julgar, não tem sentimento nenhum. Mas é pra você ver. Quando eu era criança, eu tinha que ajudar minha mãe, que ela é semi-analfabeta. Eu tinha que ajudar ela a pegar papelão na rua e a gente tinha medo de morar debaixo da ponte em São Paulo. E a gente conseguiu um lugar abandonado, uma casa em construção abandonada para morar. Então olha para você ver. Eu sem o pai, tive que viver da minha infância até a adolescência, lutando como se eu fosse o chefe de família junto com minha mãe. E é o que o senhor falou. Eu tinha na minha cabeça que eu tinha que trabalhar muito mais que meus colegas de escola. E em momentos da minha vida, eu abandonei a escola para trabalhar. Mas não porque eu achava que isso era o certo. É porque precisava ter uma comida em casa, nem que fosse um arroz e um feijão. Eu passei muito tempo comendo arroz e feijão e um chuchu que tinha plantado no quintal. Então, assim, vocês que são pobres, vocês não é obrigado a morrer pobre. Igual o senhor falou. É só você colocar isso na sua cabeça. Você tem que estudar mais e trabalhar mais que as outras pessoas que nasceram ricas. E eu peguei isso na minha cabeça e hoje, graças a Deus, não me falta nada. Tudo que eu quero comprar, comer. E para os meus filhos não falta nada. Eu deixo de comer para dar para os meus filhos. E outra coisa que o senhor falou, eu tenho certeza que o senhor é um excelente pai. Mas aí, Ricardo, como que a orfandade afeta a gente? Vamos falar agora do outro lado da moeda. Porque tem um lado bom. Qual que é o lado bom? É que todo cara que viveu essa crise, pelo menos a grande maioria, pode pegar tudo isso e transformar em força. Dizer, não, qual que era o meu sonho? Mãe, eu vou tirar você da roça. Mãe, a gente vai ter uma casa para morar. Não tinha, bicho. Mãe, eu vou tirar você da roça. Mãe, a gente vai ter uma casa para morar.
mãe, a gente ainda vai ter comida sobrando para poder dar para os outros, entendeu? Porque eu sei o que é pedir comida. Eu ia engraxar, cara, às vezes eu dou risada, que a gente ia engraxar sapato com a molecada, eu não esqueço nunca, tinha um restaurante na minha cidade, era o único restaurante, só tinha um restaurante na cidade, lá no Mato Grosso do Sul, só tinha um. Era de um Paraguai, cara. Um Paraguai bravo. E ele ficava bravo que a gente ia lá, porque a gente que também pedia as coisas, né, cara? Aí a gente ia com a caixa de engraxate, e a gente chegava, os caras estavam comendo assim no restaurante, e a gente chegava na janela e falava bem assim, ô seu Zé, ô seu Zé, dá um pedaço de bife pra nós. E às vezes o cara ficava com dó, bro. Cansei de ver o cara pegar o garfo assim, ó, e dar um pedaço de carne pra mim ou pro meu amigo, e a gente pegava aquele pedaço de bife, cara, e a gente dividia, sabe? E não tinha carne em casa, bicho. Você sabe o que eu tô falando? Pobre não comia carne, velho. Sim, não comi carne nunca. A gente comia mamãozinho afogado, com arroz, chuchu, Chuchu. né? Quando tinha ovo, já era mistura. Então, às vezes eu fico pensando nisso, né, cara? Da gente pedindo um pedaço de carne. O seu Zé, dá um pedaço desse bife aí. E o cara dá um pedaço de carne no prato dele, cara, na janela, assim, ó. Com as mesas ficavam perto da janela, né? E a gente pegava um pedaço de carne e dividia. Então, esse lado, cara, de você conseguir força pra romper é o lado bom. Agora tem um outro lado que é ruim. Qual que é o ruim, cara? É que toda pessoa que foi afetada pela orfandade, ela tem uma tendência a se isolar, a ser um cara centralizador, de não confiar nas pessoas. É assim, de querer provar para os outros que a gente pode, sabe? Não, eu faço, eu consigo, eu vou. Sabe como você tem essa gana? Eu preciso provar, eu preciso me superar. Sim. Outra coisa, a gente tem uma tendência de se isolar, de ser solitário. Não é que não tem amigo, você tem amigo, mas você acaba vivendo uma solidão existencial, porque assim, é difícil você confiar a tua vida, de se abrir. A gente tem uma tendência de se fechar, de construir um muro, a gente chama de ostracismo. Uma outra coisa que essa orfandade afeta é que a gente tem dificuldade de desenvolver relacionamentos verdadeiros. Como assim? Moisés é um grande ícone na Bíblia. Moisés foi o maior de todos os profetas, o libertador do Egito. Mas Moisés, ele foi um órfão de pai vivo. Você só vai ver mulher na vida do Moisés, não tem homem. Você nem sabe o nome do pai do Moisés. Eu sei porque eu sou pastor. Mas quem protege Moisés é a mãe, quem coloca ele no rio é a mãe, quem constrói um arquinho é a mãe. Depois a princesa do faraó, a filha do faraó, adota ele, mas também não tem pai. Então Moisés tem um pai, mas esse pai nunca foi relevante. Moisés foi um grande libertador, mas ele não... Todos os relacionamentos de Moisés foram quebrados, foram cindidos. Então a tendência de um cara que viveu orfandade se divorciar é muito grande. De viver relacionamentos verdadeiros é muito difícil. Então Moisés teve problema com a irmã, com o irmão. Moisés morreu no deserto porque ele teve dificuldade com a liderança de Israel. Entendeu, filho? Então, a gente consegue ser um grande líder, mas a gente vai lutar a vida inteira com os relacionamentos. Tá? Então, é uma coisa para a gente pensar. Veja bem, por que hoje existe tanto divórcio? Por que hoje existe tantos relacionamentos quebrados? Por que hoje as amizades são tão difíceis? Porque falta pai, brother. Faz todo sentido isso Faz daí. sentido. Na minha vida, então. Eu não conheço a tua história, mas é uma coisa pra gente parar e pensar. Aí, veja bem, pensa comigo. Eu cresci assim, eu
Minha mãe me criou dentro da igreja, eu já era evangélico. Me batizei muito cedo. Com 12 anos eu já tinha lido a Bíblia inteira. Já tocava, cantava na igreja. Com 14 anos, cara, eu comprei meu primeiro carro. Aí eu desbundei com força. Que eu não estava preparado para isso. Outra coisa, brother. Eu carregava dentro de mim uma mágoa, uma revolta, assim. Eu tinha um ódio do meu pai absurdo, porque por causa da violência com a minha mãe, do abandono. E eu pensava assim, um dia eu vou encontrar esse cara, eu vou fazer ele pagar por tudo que ele fez. Meu pai sumiu. E com 14 anos eu conheci a noite, conheci o álcool, conheci o sexo. E com 14 anos eu desci pro inferno, velho. Então eu trabalhava muito, eu estudava muito, ganhei muito dinheiro, mas eu comecei a beber e me prostituir, festa. Sabe quando você quer preencher um trem que não preenche nunca? Então eu queria esquecer a minha dor, eu queria esquecer meu abandono. A gente começa a buscar fugas, né? O álcool é uma fuga, o sexo é uma fuga, as festas são uma fuga, mas quando você volta para casa e deita a cabeça no travesseiro, Bruno, no outro dia começa tudo de novo. Eu vivi essa vida, Ricardo, até os 20 anos. Com 20 anos, cara, eu já tinha feito uma faculdade, já estava no primeiro ano da segunda faculdade, que é Direito. Eu já tinha casa própria, tinha carro, tinha namorada. Eu era o jovem, com 20 anos eu era o cara que todo mundo achava e dizia assim, esse cara é feliz. Namorada bonita, dinheiro, casa própria, carro, estudando. Tipo do cara que venceu muito cedo na vida. Mas, brother, eu bebia toda noite. Eu tinha 1 litro de uísque na cabeceira da minha cama. Rapaz. Virei um viciado, brother. A gente, quando você tá nesse ponto, você não admite isso. É porque eu era aquele bêbado social, tá ligado? Sabe aquele cara que fala bem assim, não, eu não sou viciado, mas bebe todo dia. Tem muito isso, né? Tem. Você sabe como é que você descobre que o cara é viciado? Fala pra ele, fica sem beber. Já que você não é, para 1 mês. É. Fala pro cara tentar, fica 1 mês sem beber. Aí o cara começa a tremer, velho. Entendeu? É verdade. Porque é o viciado social. O cara falando, bebo socialmente, mas bebe todo dia. É. Eu era esse cara. Esse é o problema, né? É. Ficar bebendo direto. E aí tem dia que você exagera, né? Tem que você vai, tem a festa, tem os amigos. E com 20 anos, cara, eu desci o fundo do poço, porque eu tinha tudo para ser feliz, eu tinha tudo que eu sonhava ter, mas a angústia, a depressão, pensamento suicida, uma mágoa, um ódio. Eu ia para casa, brother, e eu ficava pensando assim, como é que tudo isso vai acabar? E a minha mãe, nessa época minhas irmãs já tinham casado, minha mãe já era sempre evangélica, orava, ia na igreja, mas eu não queria saber de igreja, não queria saber de Deus, não queria saber de Bíblia, não queria saber nada. Mas quando a gente desce no fundo do poço, quando vem essa depressão, esse pensamento suicida, eu não sei se você já viveu isso, brother, das coisas não ter sabor mais. Então você bebe, mas a bebida não tem mais sabor. Você vai tratar com a sua namorada, você tem aquele prazer. Mas você volta para casa, cara, é horrível. Eu cheguei nesse ponto. Aí um dia, cara, eu voltei para casa numa sexta-feira, eu fui beber, não consegui. Olhei para minha namorada e falei, eu quero ir para casa, velho, eu não tô bem não. Aí deixei ela da casa dela, fui para minha casa, eram as 11h30 da noite, numa sexta-feira. E eu entrei no meu quarto, cara, nem acendi a luz, depressão mesmo. E eu olhei para cima e eu nem sabia mais orar nem nada, mas eu falei com Deus, eu falei assim, Deus, eu queria ser feliz que nem minha mãe. Eu queria ser feliz que nem minha mãe. Porque minha mãe, cara, abandonada, criou 3 filhos sozinha, pobre. O cara foi embora, deixou ela sem nada. Traída. Brother, minha mãe era feliz, bicho. Minha mãe ia pra roça cantando. É doido isso aqui, bicho. Coisa, né, cara? É doido. Como é? Não é, sabe? Com certeza você já viu. Tem cara catando papelão cantando. O cara vai pra roça, bicho, com a enxada,
A minha mãe era assim, acordava 5 horas da manhã para fazer a marmita, eu acordava eu lembro como se fosse hoje. Eu escuto a canção dela, cara. Sabe, quem é crente conhece uma canção antiga que a minha mãe cantava bem assim, ó. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Cara, minha mãe cantava. Porque... Aí eu falei, Deus, eu queria ser feliz que nem minha mãe, porque eu conquistei tudo, mas a única coisa que eu quero é morrer. Me ajuda, Deus. Eu quero te conhecer. Ricardo, eu não vi nada, brother, mas eu senti. Senti uma presença assim, cara. Eu caí de joelho, comecei a chorar. Eu sabia que Deus estava ali. E eu pedi para Deus me perdoar, me libertar. E do jeito que você está me ouvindo, eu ouvi Deus. Deus falou bem assim para mim, ô Jeto, para eu te perdoar e para eu te libertar, primeiro você tem que perdoar seu pai. Aí eu falei, aí não, Deus. Meu pai não merece meu perdão. Deus me disse assim, você é tão pecador quanto seu pai. Aí eu me lembrei da oração do Pai Nosso. Pai, perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo aqueles que me têm ofendido. Como que Deus me perdoa? Na medida que eu perdoo. Você concorda? Porque tudo que eu planto eu colho. Não é assim? Sim. Então a oração do Pai Nosso é: perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo quem me tem ofendido. Porque se eu não perdoar, eu não sou perdoado. É verdade. À medida que eu sou perdoado, é a medida que eu perdoo. O perdão é um benefício para quem dá o perdão. Exato. Mas eu não entendia isso, né? Porque perdão é uma perda grande. Né? O que é perdão? É uma grande perda. Porque quem perdoa tem que perder. Exatamente. Né? E a gente não quer perder. E aí eu falei, Deus, então o Senhor me ajuda, porque eu não consigo perdoar meu pai. Eu tinha muito ódio, cara. E Deus me ajudou. Eu falei, Deus, então onde meu pai estiver, abençoa ele, limpa meu coração, me perdoa, me livra do vício, me livra dessa depressão. E ele me ouviu, cara. Eu tinha 20 anos. Faz 30 anos isso, cara. Com 20 anos eu vim para o estado de São Paulo, vim morar em Venceslau. Eu estava no primeiro ano da faculdade de Direito. Me formei em 98. Aí eu endoidei, velho, porque eu me apaixonei por Jesus. Aí eu pregava na faculdade, meus amigos de faculdade sabem, o cara me chamava de pastor. Que eu levava a Bíblia para a escola, pregava na lanchonete onde eu chapava, eu lia, de vez de eu chapar, eu levava a Bíblia agora. E que os caras falam que crente se converte, fica doido, né? E fica mesmo, cara. Ele fala que é o primeiro amor, né? É, porque você quer que todo mundo sinta aquilo que você sentiu. É, isso, verdade. Então eu pregava na praça, eu ia para a igreja, aí eu comecei a tocar, cantar. E assim, eu fui viver para Deus. E Deus preparou, cara, para eu me encontrar com meu pai, porque eu precisava me encontrar com ele. Aí os anos se passaram, eu já estava bem firme, orando, jejuando. Nunca pensei em ser pastor. Na verdade, sonhava, nessa época eu tinha empresa em Venceslau, tive 2 empresas, já fazendo faculdade, tudo. Eu estava muito bem. Mas Deus me disse, você precisa procurar seu pai. E eu fui, cara, procurar meu pai. Achei meu pai. Ele tinha perdido tudo. Porque, guarda o que eu vou te falar, Ricardo. O adultério anda de mão dada com a miséria. Vou repetir. O demônio do adultério anda de mão dada com a miséria. Você pode ver todo cara que largou a família para ficar com vagabunda, prostituta, o cara começa a putear, ele vai pra merda. Ele afunda. Desculpa o termo jacuza aí, Sim. mas é isso mesmo. É isso mesmo. Exatamente isso. Então, o adultério anda de mão dada com a miséria. Todo adúltero vai caminhar para a miséria. Tanto que você vê fazendeiro que perdeu tudo, velho. Empresário rico aí que perdeu tudo. Então, meu pai foi a mesma coisa. Meu pai perdeu tudo. Fui encontrar meu pai, aposentado, vivendo com aposentadoria, morando de favor, num barraco. O dinheiro que ele ganhava mal pagava os remédios dele. Perdeu tudo, velho. Tem gente, pastor, tem homem
na verdade, principalmente os homens, né? Que é viciado em prostituição. E isso daí, cara, é um caminho sem volta que o cara só vai parar, igual o Deus. senhor falou. Ou Deus livra ele, ou ele se destrói. Perde tudo, pode ser o cara mais rico de Dá todos. dó é dos filhos, né, cara? Porque assim, hoje eu olho pra trás, assim, as minhas irmãs são muito simples, né? Eu estudei, fiz faculdade, graças a Deus, minhas irmãs hoje razoavelmente estão bem, mas não puderam fazer uma faculdade, trabalhar de doméstica, sabe, assim. Então eu olho pra trás e falo assim, puxa, meu pai podia ter pagado uma faculdade, ter dado uma casa. Então, quando o cara envereda por esse caminho, os filhos sofrem demais, né? Meu pai não pôde dar nada pra gente, nunca deu nada. Mas tudo bem, encontrei meu pai. Quando meu pai me viu, velho, ele tinha medo, né? Porque ele achava que... Ele tinha medo da vingança, ele sabia o que ele tinha feito, né? Quando ele me viu, ele olhou pra mim e me conheceu na hora, mas... Ele falou, filho, o que você quer aqui? Falei, não, pai, fique em paz, eu não vim fazer mal pro senhor, não. Aí foi uma surpresa pra ele. Foi, cara. Falei, pai, eu vim te pedir perdão porque eu te odiei minha vida inteira. Mas Deus me perdoou, Deus me ensinou a te perdoar. Eu oro pelo Senhor todo dia. E eu vim aqui para te pedir perdão por toda a raiva, todo o ódio e para abençoar a vida do Senhor. Cara, foi o abraço mais longo que meu pai me deu, cara. Nunca tinha me abraçado na vida. Ele é baixinho assim, pequenininho, pernambucano. Ele me catou pelo meio assim, cara. E falou, meu filho, eu que tinha que pedir perdão pra você, porque só fiz besteira pra você, pra suas irmãs, pra sua mãe. Mas eu não posso fazer mais nada por você. Eu falei, pai, eu não preciso nada do senhor, não. Só queria que o senhor me perdoasse, só. Perdão tem um poder violento, cara. Graças a Deus, assim, eu levei meu pai pra igreja e meu pai entregou a vida a Jesus, eu batizei meu pai. Que legal. O mais surpreendente, brother, quando eu casei em 2001, ele procurou minha mãe, pediu perdão, minha mãe cuidou dele até ele morrer, cara. Caramba. Muito forte, cara. Minha mãe nunca teve outro homem. Minha mãe trocou fralda dele, cuidou dele até ele morrer, cara. Então, assim, é uma história linda, assim, de... Cara, que legal você compartilhar isso com a gente, cara. Muito obrigado por você ter compartilhado essa história sua. É linda, cara. cara, é forte, cara. Então, assim, eu sei que tem muita gente que tá nos assistindo ou vai nos assistir. Eu sei que evangélico, pastor, igreja, tem muitos negócios de Deus muda a sua vida, mas eu nem gosto muito de religião, pra falar a verdade. Eu sou um cara meio contra o sistema, sabe? Sim, tá certo. Sou meio subversivo. Mas de verdade, brother, Deus mudou minha vida. Deus me libertou da depressão. Deus salvou meu pai, Deus salvou minha família. Então, talvez alguém tá nos ouvindo e tá sofrendo, né, cara, com o divórcio de um pai, de uma mãe, ou às vezes, igual a você, né, tem um pai que nem quer conhecer, um pai Cara, que... deixa eu te contar uma coisa, rapidinho, sem tomar muito seu tempo. Não, eu tô aqui, o Não, podcast é seu, velho. não, mas eu tenho que compartilhar isso com o senhor. Toda a minha vida, eu nunca tive mágoa dele. Eu tinha, cara. Você acredita que eu já propus pra ele pegar um avião, ir lá visitar ele, ou se ele quiser vir me ver, eu pago todas as despesas, que eu só queria conhecer ele. Não preciso ter convívio com ele. Eu já falei pra ele, e se ele estiver ouvindo isso, ele vai ouvir novamente, só que ainda através, eu me expondo, né, dessa forma, mas é importante falar isso. Cara, eu não tenho mágoa nenhuma. Se ele falar pra mim ir lá visitar ele, é lá na Bahia. Eu pego um avião agora, largo até alguns compromissos e vou lá visitar ele pra dar um abraço nele. Tá, mas isso é lindo, cara. É uma alma limpa, livre, né? Eu não tenho um pingo de mágoa dele. E eu ainda quero conhecer ele antes que ele morra. Então, cara, depois desse tempo assim, eu não pude aproveitar meu pai como um filho tem que aproveitar, entendeu? Assim,
de fazer as coisas com ele, porque ele já estava bem velho, né? E eu tinha meus compromissos, eu já era um homem, eu já tinha meus compromissos. Mas, cara, eu pude sentar com meu pai, cuidar dele, tomar café, visitá-lo, ouvir, ajudar. E antes dele morrer, cara, ele orar por mim, me abençoar, abençoar minha filha. É lindo, cara. Assim, eu nunca imaginei isso na minha vida. Então, Deus. Deus tem poder de mudar a história, transformar histórias, né? Agora, Ricardo, você é muito jovem. Você está com quantos anos? 36. Nossa, você é um menino. Muito cuidado. Por quê? Porque um dia a fatura vai chegar na sua vida. Não sei se já chegou, mas pode chegar. Por quê? Porque com essa vida de orfandade, com essa vida de assumir responsabilidades, a gente assumiu papéis e carregou pesos que a gente não tinha condições de carregar. Então, aqui fica uma dica para algumas mães e para alguns pais que às vezes colocam sobre os filhos um peso que eles não têm condições de carregar. Eu ensino muito isso na igreja. Então, por exemplo, a minha mãe não fez por mal, mas o grande adoecimento da minha alma, a depressão, o pensamento suicida, tudo isso veio por quê? Porque, veja bem, a minha mãe, ela, pelo amor de Deus, ela nunca desejou o meu mal. Mas, veja bem, meu pai foi embora. Eu tinha 9 anos. A minha mãe olha para mim e fala assim, ó, teu pai foi embora. Agora você tem que cuidar das suas irmãs. Agora, Jétro, você é o homem da mãe. Você entende? Ela queria me promover. Ô, Jétro, agora você é o homem da casa. Agora você tem que cuidar das suas irmãs. Agora, ô Ricardo, você acha que um menino de 9 anos tem condição de ser pai de alguém? Você acha que um menino de 9 anos tem condição de ser marido de alguém? Então, uma dica aqui preciosa. Tem família que vive o divórcio. Sabe o que a mãe faz? Coloca o filho para dormir junto com ela. Ela está assassinando esse filho, brother. E ela não faz por mal. Mas na cabeça desse filho, agora ele não é filho, ele é marido. Isso é psicológico. Você entendeu? Então, eu me tornei marido e pai com 9 anos. Eu entendo o que o senhor está falando. Você entende? Então, veja bem, eu lutei para tirar minha mãe da pobreza, para tirar minha mãe da roça. Eu casei minhas 2 irmãs. Eu fiz tudo isso, eu lutei. Num determinado momento foi bom, eu assumi responsabilidade muito cedo, assumi, mas tem uma coisa, eu não estava pronto para isso. Então, eu tenho 50 anos, eu luto contra a depressão até hoje. Você entendeu? Por quê? Porque eu carreguei um peso que eu não estava pronto para carregar. Então, eu estou falando isso, cara, porque eu vejo na igreja e eu ensino isso, porque tem muitas mães que jogam um peso nos filhos que eles não estão prontos para carregar. Escuta bem, Deus não chamou você para ser marido nem pai da sua mãe, chamou você para ser filho. E aí a gente assume uma responsabilidade, ao invés da gente ser cuidado, quando você precisou ser cuidado, quando eu precisei ser cuidado, a gente teve que cuidar. E, Ricardo, um dia a fatura chega. Com 12 anos eu tive que ajudar minha mãe a sustentar meus 2 irmãos mais novos. E depois a minha irmã hoje, tem 15 anos de diferença, eu ajudei a cuidar dela desde comprar fralda. Você já se sentiu assim, cansado, sobrecarregado? Muito. Nossa, bicho. O que o senhor está falando não é igual à nossa história, mas tem muito ponto. Aí, cara, a gente vê, igual eu tô falando, o Brasil é campeão de ansiedade. Por quê, brother? Hoje nós vivemos um país onde o divórcio... Cara, o ano passado, cada 2 casamentos, um divórcio. Isso é índice, tá? Caramba, cara. É forte, né? Eu tô falando porque eu estudo. O ano passado, cada 2 casamentos teve um divórcio. Então é um índice absurdo, cara. Agora,
Vejam bem, é muito difícil você ter uma família equilibrada depois de uma separação. Por mais que você seja um pai maravilhoso, cara, é difícil ser pai à distância. Você não consegue ser o que você quer ser. Sim, Vai ter uma lacuna. A família tá quebrada. E isso vai pesar, cara. sim. Não adianta falar que não vai pesar, vai pesar. Eu vivi isso e eu sei que falta meu pai me fez, né? Então, por que os nossos filhos estão tão ansiosos? Eu atendo criança de 7 anos, 12 anos, 13 anos, que estão se cortando, que estão ansiosos, que estão com depressão. Por quê? Porque tem medo, tem ansiedade, falta proteção. A mãe, a mulher, ela não tem o equilíbrio emocional que o pai tem. A mulher é emocional, Bruno. Então o pai não, o pai é aquele cara que tá ali. Por mais às vezes que ruim que seja, é um cara que tem aquela postura, né? A criança se sente protegida. Ainda mais o menino homem, né? Então a filha, o filho vê a mãe chorando, tem medo, cara. Fala, pô, se eu precisava, minha mãe já tá chorando, minha mãe tá sofrendo, meu pai foi embora. O que vai ser da gente? Ansiedade, cara. Então o Brasil tem muita ansiedade. E isso, aí você vai ver o tanto, as filas de gente no psiquiatra, terapia, um monte de doenças emocionais aí. Tudo isso começa dentro de casa, Bruno. Tudo isso começa dentro de casa. Uma família quebrada vai gerar filhos quebrados. E a gente está lutando contra isso. Muito bom ouvir isso e muito bom também porque tem muita gente que está nos ouvindo, né? Está nos assistindo, que vai se identificar, vai se colocar nessa história, né? Assim como o senhor está falando muitas coisas que eu me vejo dentro disso, toca, né, o meu pessoal. É muito importante o senhor falar isso, tocar nesse assunto de orfandade, né? Como que é o nome? Orfandade. Orfandade, que, cara, isso é muita gente que vai estar assistindo e vai estar se identificando. E eu sei que o senhor tem um tempo, né? Sei que a gente tem que encerrar o bate-papo. E eu queria só fazer umas perguntas, o senhor pode ser breve na resposta, tá? Que conselho o senhor daria para alguém que está buscando espiritualidade? Legal, mano. Ó, é assim, ó. Muita gente pensa que buscar espiritualidade é procurar uma igreja. Tem muita gente perdida dentro da igreja. Então, igreja ajuda? Ajuda, né? A palavra religião é religare. O propósito da religião é religar o homem a Deus. Religare no latim. Religião, religare. Então, o propósito da religião é religar novamente o homem a Deus. Agora, Ricardo, a religião tem esse propósito, mas ela não consegue. Porque a religião não consegue religar o homem a Deus. Só quem consegue religar o homem a Deus é Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, quem religa o homem a Deus não é a Igreja Católica, não é a Igreja Batista, não é a Igreja Assembleia de Deus. Quem religa o homem a Deus é Jesus. Então, a minha dica de religião é, cara, busca Jesus. Ó, onde você estiver, chama por Jesus. Pode ser dentro do boteco bebendo uma pinga, pode ser dentro de uma boate dançando numa luz de um globo girando. Onde você estiver, dentro de um carro, a sua namorada, se você chamar por Jesus de todo o teu coração, você vai encontrar ele, cara. Porque se tem uma coisa que Jesus quer, é salvar a gente. A Bíblia diz assim, ó, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A igreja, o pastor, o padre é muito importante, mas o pastor, o padre, a igreja ajuda quem realmente está disposto a se encontrar com Jesus. Porque se você estiver dentro de uma igreja e não tiver em contato com Jesus, é só religião. Pessoas que estão perdidas no mundo do crime, das drogas, né, pastor? O índice, sabia que uma pesquisa, o senhor fala muito de dados, uma pesquisa que eu li no jornal, disse que o caminho que mais tira as pessoas da criminalidade e das drogas
é o caminho religioso? Eu acredito, cara. Eu vi isso daí. Mais que remédio, mais que terapias, é o religioso. Criticar a igreja é que nem criticar judeu. Que o cara que fala de judeu, ele tá lascado, porque os remédios, os exames, os prêmios Nobel, as grandes descobertas do mundo foi de judeu. O judeu trabalha para servir o próximo. Árabe só sabe construir Dubai, time de futebol. Você já fala para mim, quantos prêmios Nobel um árabe tem? Não conheço. Então, eu já fui para Dubai algumas vezes, Emirados Árabes. Esses caras só sabem construir palácio, ouro. É só ostentação. O judeu, ele quer servir o próximo. É verdade. Igreja é a mesma coisa. O cara fala mal de pastor, fala mal de padre. Fala para mim, quem que cuida dos asilos? Igreja. Verdade. Quem que cuida... o lar do menor de Junquerópolis é nosso. Isso ele tá falando não de igreja católica ou evangélica, da igreja mesmo. Igreja no geral. Entendeu? Então, assim, o lar Santa Terezinha, que cuida de mulheres dependentes de química, quem cuida? A Igreja Católica. O lar de criança de Junquerópolis é nossa igreja. O lar de adolescente de Junquerópolis, a nossa igreja. Dracena, nossa igreja. Andradina, nossa igreja. Olha. Então, assim, casa de recuperação de drogado, quem que cuida? Igreja. É isso aí. E tem gente aqui, entendeu? O cara não tem dificuldade de dar dinheiro para comprar pinga, mas ele fala que tá dando dinheiro pro pastor. Não vai? Sendo que não é pro pastor. Pastor, uma pergunta importante também, se o senhor quiser ser breve. Como o senhor vê o futuro da igreja nos dias de hoje? O senhor falou da internet. Pensa aí, a igreja daqui para frente. Qual vai ser o futuro da igreja? Boa, muito boa. Ó, agora não digo eu, diz a Bíblia. E aí é a palavra de Deus, aí não é comigo. Porque vai passar o céu e a terra, a palavra de Deus não vai passar. Todo mundo pensa que o final da igreja é derrota. E o final da igreja é vitória. Tem muita gente que pensa assim, o diabo tá ganhando e Deus vai perder. Porque o cara olha para a igreja e fala assim, pai, o povo tá lascado. O bem vai perder, o amor vai perder, Deus vai perder, o mal vai ganhar, o crime vai ganhar, o diabo vai ganhar. E, cara, Nunca. lê do engano. O final da história não vai ser escrito, o final da história já está escrito. E o final da história, cara, é uma multidão que não podia contar. Apocalipse diz, quem são esses? E aí diz, esses é uma multidão que não podia contar. Esses são os que passaram pela grande tribulação, pelas dificuldades da vida. E eles cantam. E o cântico não é um cântico de derrota, é um cântico de vitória. Então, o final da igreja é um final de triunfo. Ricardo, confia no que eu estou te falando. Sim. Deus não vai perder, o bem não vai perder. Quando Jesus estava na cruz, não parecia que o diabo estava ganhando? Quando Jesus estava naquela cruz, não parecia que o inferno estava ganhando? Cara, o diabo fez festa, o inferno fez festa. Mas chegou o terceiro dia. E o terceiro dia, a sepultura abriu, a morte foi vencida, o diabo não vai ser vencido, já foi. A morte não vai ser, já foi. Jesus é a ressurreição e a vida. Então, eu sou otimista. Pensa num cara otimista. Aí Jesus disse, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. A igreja, quando eu falo igreja, pelo amor de Deus, não estou falando de igreja batista, não. De igreja nenhuma. Não estou falando de igreja evangélica, eu estou falando de igreja corpo de Cristo. E deixa os crentes ficar bravos comigo, tá? Eu creio que tem muitos irmãos meus dentro da igreja católica que são corpo de Cristo. Olha que legal ele falar isso, hein, pessoal? Não é verdade, brother. Isso é muito importante, o senhor como pastor falar porque isso. tem cara que pensa assim, os crentes só sabem falar mal dos católicos. Tem muito irmão meu dentro da igreja católica, tem muito padre sério, muito padre verdadeiro, velho. Que bom que o senhor falou isso. E é verdade mesmo. E eu creio que vai chegar a hora que vai ter um avivamento, que novamente a igreja católica, junto com a igreja evangélica, a gente vai estar junto, velho. Servindo o mesmo Deus, adorando o mesmo Jesus. Essas paredes religiosas, elas vão quebrar. Porque nós somos irmãos, cara. A gente serve o mesmo Deus, o mesmo Jesus. O que tem diferença é algumas coisas, como imagens, ídolos, algum sistema religioso. Mas isso vai ser quebrado. Porque do mesmo jeito que tem muito crente sincero, tem muito católico sincero. Do mesmo jeito que tem muito pastor que não vale nada, tem padre que não vale nada também.
Mas tem muito padre bom e tem muito pastor bom. Exatamente. Então, a gente tem que ter o coração aberto para saber que Deus está agindo, Deus está fazendo em todos os lugares. Deus não está agindo só dentro da igreja batista. Deus está agindo dentro da igreja católica, cara. Que legal, cara, ouvir isso do senhor. E eu tô falando, você está olhando nos meus olhos. Eu tô acreditando. Eu tô falando isso com sinceridade, cara. Sim. Então, o final da igreja é um final vitorioso. Vai ter um avivamento na terra e o final é o triunfo de Jesus sobre todas as nações da terra. Amém. Amém? Amém. Pode confiar nisso. E a última, tá? Prometo que é a última. Quem está nos assistindo, às vezes é um pouco mais velho e tudo, mas eu queria que o senhor falasse para o futuro dessa geração, né? Que mensagem que o senhor poderia dar para os jovens, que é um ponto de... Cara, o cara está se tornando adulto ali, vai para se tornar... Uma mensagem do senhor para os jovens, é muito preocupante, viu, os jovens hoje em dia. Então vamos lá. O Antigo Testamento termina com o livro de Zacarias. Começa com Gênesis e termina com Zacarias, certo? São 49 livros, o Antigo Testamento. O último capítulo de Zacarias e os últimos versículos é uma profecia que diz assim, ó: nos últimos dias eu enviarei novamente o profeta Elias e ele fará com que o coração dos pais se converta ao coração dos filhos e o coração dos filhos se converta aos pais. Senão, eu virei e ferirei a terra com maldição. Então, é uma profecia de bênção, mas também de alerta. Porque pode ser bênção ou pode ser maldição. Sempre assim. Né? A vida e a morte, a bênção e a maldição, o bem e o mal, são decisões. São escolhas. O que a gente planta, a gente colhe. Tá? Então, a profecia está dizendo assim, os pais têm que se converter aos filhos e os filhos têm que se converter aos pais. Senão não tem bênção, tem maldição, tem morte. Tá? Então a minha palavra final é a palavra do profeta Zacarias. O que está faltando para nós? É o pai se converter novamente aos filhos e os filhos se converter aos pais. O que o diabo faz, cara? Separa. O diabo separa, o diabo cria guerra. É o filho que olha para o pai e diz: você não tem nada com a minha vida. Eu quero fazer o que eu quero. É o filho pródigo. E é o pai que olha para o filho e diz: isso aqui não vai dar nada, isso é um cabeçudo, isso é um bosta, isso é um mole, é um Nutella. Então tem muito pai amaldiçoando os filhos e tem muitos filhos que não querem nem olhar para o pai. Então, qual que é a minha filha tem 16 anos, eu tenho 50, Bruno. A distância da minha geração da dela é muito grande. A minha filha não pensa o mundo sem internet. Eu sou do tempo do analógico, ela é do digital, do touch. Então, a minha distância é muito grande. O que eu preciso fazer? Eu preciso ter a humildade de aprender com a minha filha e a minha filha tem que ter a humildade de aprender comigo. É haver uma conversão. E a gente só vive isso com humildade. Então, a minha palavra para o jovem é: cara, eu não sou melhor que você. E eu acredito em vocês. Por que eu acredito nessa geração? Porque Deus acredita, Bruno. Você confia que Deus acredita nos seus filhos? Com certeza. Eu também, pô. Eu tenho certeza que eu tenho menos para viver do que eu já vivi. Eu tenho 50 anos, eu tenho menos para frente do que para trás. Né? Então, a minha filha, essa moçada de 20 anos, 18 anos, eles vão dar continuidade na construção. Eu construí um alicerce. Eles vão levantar a casa. Então, eu tenho que entender o seguinte, eles vão ter que dar continuidade. Então, Deus acredita em vocês, eu também acredito. E eu oro por eles. Então, eu penso que eu tenho algo para ensinar para vocês, eu tenho algo para ensinar para você, para compartilhar. Você também pode olhar para mim e aprender com os meus erros, dizendo assim, olha, aquilo que o pastor errou, eu não quero errar. Né? E eu olhar para você e dizer assim, cara, você é novo, mas eu também preciso aprender com você. Humildade, né? Humildade, cara. Então, se os pais e os filhos aprenderem e se unirem, cara, ninguém segura, brother. Os jovens aprendendo com a experiência dos velhos
e os velhos aprendendo a sonhar com o futuro, com os sonhos que os jovens têm. Isso dá vida para a gente. Por isso que a igreja, eu fico muito feliz. A nossa igreja tem muitos jovens. 70% da nossa igreja são jovens. Nosso trabalho com jovem é muito forte. E a gente investe com força. E sabe o que eu faço? Eu sento com eles para ouvir. Sabe? Eles têm muito para ensinar para a gente. Mas tem muito pastor velho que não escuta ninguém. Ele olha para essa moçada e fala, essa moçada de celular, internet, esses Nutella. Não, cara, a gente não pode pensar nisso. Lógico que eles nunca vão ter a experiência que eu tenho, porque eles não viveram o que eu vivi. Mas Deus, a partir daquilo que eles são, eles vão fazer, os jovens vão fazer coisas muito maiores do que a gente, cara. É, porque o alcance hoje em dia, questão da internet e outra, se pensar assim, cara, vai morrer. A igreja velha vai morrer e aí? Não vai passar o bastão para os jovens? Eu luto, cara, luto muito para ser uma inspiração para os jovens olhar para mim e falar assim, brother, eu quero me inspirar no pastor Jetro. Porque senão a gente vira aquele pastor chato, sabe? Não, o senhor é. A religião, Certeza. nesse sentido, assim, a religião é rançosa, sabe? Aquela liturgia, Cara, por que muito jovem não vai na igreja? Porque é insuportável, velho. Nem a gente aguenta. Você acha que jovem aguenta aquela... Não aguenta nada. Muito sermão. Não aguenta. Então a gente precisa, veja bem, a gente precisa repensar a igreja para que a igreja possa ser um lugar, um ambiente onde o jovem tem a alegria de ir. Esse é um desafio, cara. Aí esse é outro papo. Isso daí é uma renovação, né? Outro podcast aí de grave isso aí. Que legal, pastor. Olha, pessoal, ficou muito boa a conversa. Infelizmente, a gente tem que encerrar por aqui, né? Para não ficar muito longo. Vocês que são os guerreiros, né? Que assistiram até o fim aqui o nosso vídeo, por favor, deixa um joinha, tá? Deixa um like. Compartilha também o vídeo do pastor para que cheguem outras pessoas, membros da igreja. Como ele falou aqui, da igreja evangélica, igreja católica. Pessoal da Batista, eu sei que é muito. Quantos membros? Nós estamos milhares hoje. Então, milhares de membros. Por favor, pessoal, ajuda a gente aí, espalha bastante aí. A conversa foi muito legal. Ele contou um pouco da história dele. Adorei, pastor. Muito obrigado. Eu não conheci o senhor pessoalmente. Tive o prazer de conhecer o senhor e o senhor me impactou muito, cara. Impactou muito. Acredito que o senhor foi usado por Deus aqui nesse podcast. Por essa, né? Passar a mensagem para todas as pessoas e diretamente para mim. E deixa eu só franquear, aproveitar esse alcance do Coelho Cast. O meu Instagram é PR de pastor Jetro com Na J. edição, vamos colocar. Se você quiser entrar no meu direct, você que está aí, e eu quero me colocar à disposição. Né? Você que quer talvez precisar de um conselho, ou abrir teu coração, se de alguma maneira a gente aqui conseguiu te impactar ou te influenciar, manda aí nos comentários, aí no Coelho Cast, no Instagram, aí comenta aí no YouTube, tudo isso aí ajuda demais. Pede cara. O pessoal seguir o nosso Coelho Cast oficial no Instagram. No Instagram. É Coelho Cast Oficial. No Instagram. Eu vou colocar no meu lá também. O senhor vai seguir, né? E vai pedir pro pessoal seguir. Muito legal o bate-papo, o senhor gostou? Legal. Bom, vamos repetir a dose. Muito obrigado. Valeu. Pessoal, esse foi mais um Coelho Cast. Deus abençoe vocês e até o próximo.